Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem meus irmãos? Mais uma vez estamos aqui felizes, gratos a Deus por mais uma noite que chega. Estamos aqui para orar, para falar com o nosso Deus, para meditar na palavra dele, que nós sabemos que a palavra do Senhor é manual para nossas vidas, né? E ela tem que ser a nossa regra de fé todos os dias, precisamos meditar nela, estudá-la, que é ela que nos transforma, né? E ela chega a dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, né? Ela é a única verdade. Nós precisamos estudá-la, né? Meditar nela. E aqui agora nós estamos nesse momento para estudar a palavra do Senhor. Vamos pedir ao nosso Deus que Ele possa nos dar uma boa noite de sono, para nós, para a nossa família, para os nossos irmãos também. Amém, irmãos? Quero pedir aos amados também que não deixem de compartilhar a mensagem para outras pessoas, tá? Que Deus possa te usar, no nome de Jesus. Pai querido, neste momento nós te rendemos graças, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos deu de estar aqui e falar do teu amor, da tua palavra, Pai, que é viva e eficaz. Quero te agradecer, Pai, consagrar-te esse momento. Quero te pedir, o amado Espírito Santo, também que venha falar, Pai. Que não seja nós falando, mas sim o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, hoje nós trouxemos uma palavra que está aqui no livro de Números. Números capítulo 20, do verso 7 em diante, que diz aqui como tema: Moisés fere a rocha e as águas saem. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhe tirás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram-se à congregação diante da rocha e disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua vara e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Até aqui. Aqui, meus irmãos, nós estamos vendo essa passagem que quando o povo estava no Egito, né? O povo, ele estava o tempo todo blasfemando, o tempo todo reclamando, né? Eles ficaram 400 anos sendo escravos, mas quando foram libertos, que Deus usou Moisés para libertar o povo, eles puderam experimentar tantas dádivas de Deus, mas quando as coisas apertavam, eles começavam a murmurar. E aqui a gente imagina que quantas pessoas tinha, era muita gente. E Moisés era o líder desse povo. Então imagina como que andava também as emoções de Moisés, né? Moisés, ele andava com os nervos à flor da pele. Muitas vezes ele perdia a paciência. E olha que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso. Então, o que Deus tem feito na vida de Moisés capacitou ele de tal forma. O Moisés de antes, o Moisés desse tempo agora era outro. Mas o povo perturbava tanto a vida de Moisés que tinha momentos que ele não aguentava, né? E Deus disse a Moisés, porque o povo havia se corrompido, o povo o tempo todo estava blasfemando. E Moisés, por muitas das vezes, Moisés perdia a paciência. E era normal, né? Tem gente que critica Moisés por tudo que Moisés fez. Irmãos, eu não faço isso. Porque assim, eu gosto de ler a Bíblia e me colocar no lugar de cada personagem, cada pessoa que viveu naquele tempo. É muito fácil hoje a gente assentar e falar: se fosse eu não faria assim. Aqui nós vemos que o Senhor deu uma ordem a Moisés para que ele falasse com a rocha. A rocha aqui simboliza Jesus, né? Simboliza Jesus. Que Moisés falasse com a rocha, que a rocha ia dar água, a água da vida, né? Mas Moisés, ele não tinha entendido, ele estava nervoso, por tanta reclamação do povo, né? E aqui ele pegou, levantou a vara e feriu a rocha por 2 vezes. Ele não falou com a rocha.
Se ele tivesse falado, a rocha ia dar água para ele. Mas ele feriu. Mas aí veja bem, que muita gente fala assim, mas a rocha deu água. Exatamente, deu. Mas foi da vontade de Deus? Não, não foi. Moisés não fez isso para Deus. Ele fez porque ele estava nervoso, fez para o homem porque ele estava nervoso. Não fez para Deus. Não foi para Deus que Moisés fez, porque ele feriu, ele fez o contrário do que Deus falou. Deus falou para ele falar com a rocha, para que a rocha desse água. Mas ele feriu 2 vezes. A rocha saiu água. E o povo, e saciou aquele povo. Aparentemente, se a gente olhar, foi algo bom, né? Todo mundo bebeu, saciou a sede dos homens e dos animais, mas não foi. Não foi porque Moisés, ele feriu o Senhor, né? Fez contra a vontade de Deus. Mas aí, nós não podemos julgar Moisés também. Não temos essa cadeira de juiz, né? Para julgar Moisés, sentar aqui e falar, Moisés isso e aquilo. Foi errado o que Moisés fez? Sim, foi errado, com certeza. Porque não foi o que Deus mandou. Mas será que se fosse eu e você, será como que a gente tinha feito? Tinha feito também, irmãos. Tinha feito até pior. Porque Moisés, com a calma que Moisés tinha, ele estava com os nervos à flor da pele, ele não estava mais aguentando o povo, que o povo era ingrato demais. E não é diferente hoje não. Entendeu? Moisés feriu a rocha. O povo tem a mania de... O povo, quando eu digo, gente, as pessoas que gostam de criticar, né? Que quer ocupar uma cadeira de juiz que Deus não deu, né? Nós precisamos ler a história e entender. Não falar que Moisés está certo, ele não está certo. Mas também não podemos julgá-lo, né? Tem muita gente que julga Pedro. Olha, veja bem. Pedro, quando ele viu Jesus caminhando sobre as águas, lá vem Jesus caminhando sobre as águas, estavam todos os discípulos dentro do barco, correto? Estavam todos lá. Quando Pedro viu, no início eles ficaram com medo, né? Mas depois, quando Jesus disse para que eles não tivessem medo, que era ele, tal. Pedro, como sempre, né? Ele todo afoito. Pedro, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda ir até o Senhor. Aí Jesus disse, vem. Falou para Pedro, né? Vem. Pedro saiu do barco e pisou nas águas. E começou a andar. Se Pedro não olhasse para o redor, para as circunstâncias que estavam ao redor, Pedro teria ido até o Senhor. Mas Pedro desceu. Aí, Pedro afundou. Tem gente que fala, Pedro afundou, Pedro é isso, Pedro é aquilo. Aí colocou na cadeira de juiz. E não lembrando que se fosse ele, talvez nem teria. Se fosse aquela pessoa que está julgando, se fosse nós, talvez a gente nem teria saído do barco. Quantos discípulos tinha no barco, né? Só Pedro saiu da água. E os outros? Por que os outros não saíram? Onde estava a fé, né? A gente precisa ver isso lá também. Mas Pedro não. Pedro saiu do barco, saiu do conforto, da segurança e pisou no desconhecido, que era a água, a fúria do mar. Pedro teve essa coragem. Já imaginou isso, irmãos? Em vez de nós julgarmos o que ele fez, porque ele ia afundando, se o Senhor não resgatasse ele. Mas e a coragem que ele teve de sair do barco e pisar na água? Será que nós já paramos para pensar isso? Não. É porque muitas das vezes, irmãos, só queremos criticar, só queremos julgar, achando que nós somos melhores, não somos. Aí nós voltando aqui a Moisés, se fosse nós no lugar de Moisés, será como que a gente tinha feito? Irmãos, a gente teria feito até pior. Eu falo por mim, Noemi, eu teria feito pior. Então não posso julgar Moisés se não é a misericórdia de Deus nas nossas vidas, irmãos. Gente, não pode nada. Moisés, esse homem aguentou muito. É aquela multidão oprimindo esse homem todos os dias, reclamando que faltava carne, que faltava tempero, que faltava cebola, que faltava água, que veio o maná do céu. Mas o maná não vale nada se não tiver água. Entendeu? Nunca era feliz com o que tinha, sempre está reclamando. E vamos meditar aqui e pensar, será que nós é diferente? Será que nós também não somos reclamões? Temos, às vezes, e não olhamos para aquele que não tem. Olha aqui para os moradores de rua, não tem nada. E às vezes a gente tem o que comer em casa e muitas das vezes a gente vê pessoas reclamando do que tem e vê o que falta e não agradece pelo que tem. Está olhando a falta e não agradece o que tem. Então, irmãos, vamos tomar cuidado com a murmuração. Isso aqui eu não estou falando para os irmãos, estou falando para mim primeiro. A palavra primeiro vem para mim. Vamos tomar cuidado com a murmuração, vamos tomar cuidado com o julgamento.
né? Vamos estudar a palavra do Senhor e nos colocar no lugar das pessoas. Vamos entender e entender que nada nós somos sem Deus. Se não é a misericórdia de Deus, nós não somos nada. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, possa abrir o seu entendimento no nome de Jesus. Agora eu gostaria de declarar o Salmo 23, que diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Pai querido, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, que nesse momento, Senhor, nós nos reunimos aqui, Pai, para louvar e engrandecer o teu nome, Senhor, para te agradecer, Pai, te agradecer pela tua palavra que ela falou conosco, Deus. Sim, meu Deus, tua palavra tem muito a nos ensinar, Pai. Por isso precisamos meditar nela de dia e de noite, para que possamos ter um coração transformado, Pai. Coração segundo a vontade do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Senhor Deus, nós viemos te agradecer, viemos entregar a nossa vida, Pai, como oferta agradável a Ti, a nossa família, Pai. Eu oro pela minha vida, minha família, oro pelos meus irmãos que aqui estão, Pai, por cada familiar. Oro pelos teus servos, Pai, que estão no mundo afora levando a tua semente, Senhor. Oro pelas crianças, pelos jovens. Coloco cada um nas tuas mãos, Pai, nessa noite. Que o Senhor possa nos dar uma boa noite de sono, Pai. Que possamos descansar debaixo das tuas asas, Deus. Que o Senhor possa visitar aqueles que não conseguem dormir, Pai. E tranquilizar, Pai. Tranquilizar a mente deles para que eles possam ter uma boa noite de sono, Pai. É que eu te peço nesse momento. Eu oro e peço no nome e agradeço no nome de Jesus. Amém.